Olá, bom dia, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o programa Tribuna da Saúde, da TV Educativa. No programa de hoje, recebo a assistente social, a senhora Maria Auxiliadora. Ela é presidente do Conselho Municipal de Saúde de Campo Grande, e o Josimar Corvalán dos Santos, que é psicólogo, que é secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde. Eu quero aqui apresentar mais especificamente cada um dos nossos convidados, e dizer que a Maria Auxiliadora chegou ao Conselho Municipal de Saúde através de uma experiência dolorosa. Na verdade, ela foi acometida de um câncer, tratou, se colocou à disposição dessa atividade porque percebeu a importância dela, e hoje a Auxiliadora é presidente desse conselho. O Josimar chegou até o conselho quando ainda foi conselheiro municipal de saúde em 2009 e 2011, por ocasião da sua graduação em psicologia. E aí, então, ele passa na condição de conselheiro do segmento dos usuários do SUS, representando, na época, o movimento estudantil. Pela sua experiência, ambos foram convidados e participam. Um presidente e outro secretário executivo, e daí a nossa satisfação em recebê-los, porque nós queremos conversar com você sobre os conselhos. Conselhos são estruturas que são geradas para poder modular a atividade da democracia representativa. É excelente a democracia representativa, mas infelizmente às vezes deixa alguns furos, deixa algumas dificuldades para se conseguir o ideal. Sendo assim, então nós temos os conselhos, e os conselhos são como se fossem os fiscalizadores do serviço prestado pelo governo. E é importante que você entenda isso, porque o conselho não é um ajuntamento de gente que não tem o que fazer. Pelo contrário, você, usuário, tem representação lá, e eles vão colocar para nós como é que verdadeiramente isso funciona e acontece. Bom dia, Josimar, bom dia, Auxiliadora. A palavra é com vocês, inicialmente para você, presidente, Auxiliadora. O que é o Conselho, Auxiliadora? Como é que funciona isso? O Conselho, ele é um espaço, um colegiado, onde a sociedade civil organizada, né, junto com o poder público, constrói as políticas de saúde, no caso nosso, que é da saúde. Né? Então, instituições, movimentos sociais, então assim, se organizam. E aí a gente propõe, a gente fiscaliza, né? E aí a gente vai fazer esse trabalho, monitora as ações da saúde. Nós não executamos, né? Só participamos juntos nessa construção. Vocês têm um poder deliberativo. E nós temos um poder deliberativo, né? Até porque o Conselho, ele é o... Só esclarecendo aqui, o poder deliberativo é a capacidade de decidir e sugerir e muitas vezes determinar. Isso, exatamente, doutor. E o Conselho, ele é um órgão, como o senhor sabe, deliberativo, né? Quando ele é junto com a gestão e ele é aprovado, ele tem uma força, entre aspas, de lei, né? Quando ele é publicado no Diário Oficial, o que é determinado dentro do Conselho. E assim, é muito importante as pessoas participarem. Eu acho que o que a gente peca muito é na falta da divulgação, né? Para as pessoas virem nesse espaço, que é importante, porque a gente, assim, eu falo quanto usuária, porque eu sou segmento usuário. A gente vê tanta demanda, por exemplo, na saúde, principalmente, e às vezes a gente faz questionamento, que nem essas duas senhoras que estão fazendo um questionamento em relação à assistência, né, no caso de atendimento, o porquê que acontece isso. Então, assim, é importante, nós temos os conselhos locais, nós temos os distritais e o Conselho Municipal. Então, assim, é importante esses espaços para que a gente possa... Esse conselho distrital que você diz, explicando para a população, são conselhos de um determinado grupo de UBS, de unidades de saúde. Isso, por região. Por região. O Josimar, acho que pode explicar melhor, Josi. Josimar, antes de você falar sobre essa questão, eu já queria colocar aqui o seguinte. Como é que tem atuado o Conselho?
Tem tido muita demanda ou o pessoal ainda, como disse a auxiliadora, não está muito enfronhado, muito consciente dessa importância? Isso. Bom dia a todos e todas, né? Sim, tem muita demanda, né? Eu sempre divido ela em duas categorias, né? A obrigação legislativa, que a gente tem uma obrigação, né? Uma lei que nos ampara, né? Que nos dá as atribuições, que é a Lei 8142, que regula, né, um direito constitucional. A comunidade tem um direito constitucional de opinar, né, de participar, de deliberar sobre a área da saúde, né? Que é o artigo 98, inciso 3º. Né? Além disso, né, da gente ser... Né, Isso da Constituição Federal. Constituição Federal, ou seja, é um direito constitucional, né, garantido e regulado pela Lei 8142. Tá? Nós fiscalizamos, sim, né, através dos conselhos locais, distritais e o próprio municipal. Né? O municipal cuida mais da política, né, da política mesmo. Plano de saúde, programação anual de saúde, Quadrimestre. agora o quadrimestre, né, o relatório quadrimestral, nós participamos, a avaliação dos balancetes, do balanço, né? E aí tem as demandas, como a dona Nair, a dona Marli falou, né? Que surgem no dia a dia, né? Algumas demandas, alguns questionamentos, né? Que aí nós temos o apoio dos conselhos locais, né? E os distritais, que são divididos com as regiões urbanas, né? Anduizinho, Bandeira, Lagoa. né? O Lagoa, o Distrito Central, o Imbiruçu. Né? Então, ele organiza essas demandas que são parecidas entre as unidades, né? E encaminha para o conselho para a gente tomar uma medida mais efetiva do que deve ser feito. Ou uma medida fiscalizatória, né? E, posteriori, uma medida de proposição. O que vamos fazer com essas demandas? Qual a solução que vamos apresentar? Isso é muito importante. Recentemente, nós terminamos um trabalho no SEDES, lá no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara Federal, sobre atendimento primário em saúde. E tem um trabalho do Banco Mundial, isso já foi publicado há uns 4 anos atrás, e uma das queixas das pessoas é exatamente a demora. Nós fomos às ruas e ouvimos as pessoas. E aqui a dona Maria Madalena tem uma pergunta exatamente sobre essa questão de demora no atendimento. Doutor Luiz, a gente gostaria de perguntar por que fica esta fila para as pessoas, mulheres, todos. Chega 5 horas e depois abre 7 horas, todo mundo do lado de fora e esperando. E tem muitas pessoas idosas que precisam, pelo menos, de estar lá dentro. Por que demora tanto para marcar? Essa é uma pergunta extremamente importante e recorrente. É decorrente de um problema, né, na verdade. E a gente precisa verdadeiramente estar atento às pessoas que precisam. Quem são os que precisam? Os mais velhos. Porque devido às disfunções orgânicas, eles ficam mais doentes. E a gente tem estatística aí mostrando que, normalmente, a média das pessoas de 60 anos ou mais, elas tomam em torno de 5 remédios por dia. E muitos tomam hipotensor e, às vezes, ficam na fila em pé, desmaiam porque cai a pressão demais. Então, nós temos aqui, né, os dois, a presidente do Conselho Municipal e o secretário executivo. Eu vou passar a palavra a eles para tentar responder essa dúvida da senhora, essa pergunta. Auxiliadora, Josimar, quem quiser, fique à vontade. Começar. Bom, realmente é uma pergunta cabal, né? É frequente, né? E recorrente, né? Bom, a agenda, como a gente trabalha com 2 modelos, né? A agenda programada, né? Aquela que você agenda, a consulta, como que é o que a dona Nair busca, né? E a agenda de demanda espontânea, né? Que a gente faz uma divisão entre as duas, né? A atenção básica deve priorizar a agenda programada, que é justamente o que a dona Nair busca, né? E aí, a gerente local, ela é responsável sanitária pelo aquele local, a área de abrangência da unidade. Então, ela tem que reconhecer a sua população e ver qual que é a melhor forma. Se eu vou abrir uma vez por semana, a cada 15 dias, né? E tem que informar a população que a unidade abre 7 horas. Se eu chegar às 5, 4, 2, eu vou esperar até 7 horas. Eu acho que o maior receio é de eu chegar às 7 horas e não conseguir a minha consulta. A fila já está grande, já não vai passar. Perdi minha vez, vou ter que esperar outro mês, né? É. Então, assim, acho que tem que ser um trabalho local, com a gerente, ou o conselho local pode ajudar, de informar a população e avalizar qual que é a melhor forma. Nós já presenciamos da agenda ser trocada temporariamente,
né, para experimentar qual que a população vai aderir, para evitar esse tipo de situação, né, que sofre a população. Eu já vou buscar o atendimento porque eu estou sofrendo com uma dor, algum desconforto, aí chega lá, passa ainda de novo por uma situação, né, que pode até agravar a minha saúde, dependendo do que está acontecendo com o usuário, né? Mas a situação geralmente é essa, a gente encontrar essa ação, esse meio termo de agenda programada e agenda Josimar, espontânea. essa é uma questão que nós tivemos recentemente a pandemia. No ano 2020 e 2021, nós tivemos um cadastramento de mais de 60 milhões de pessoas por um aplicativo da Caixa, em que o indivíduo, dentro de 2, 3 dias, ele estava habilitado e recebia o dinheiro. E a minha pergunta é, por que isso não é feito no agendamento? Todo mundo tem telefone hoje. Eu não consigo entender como se fosse uma penitência que o indivíduo tivesse que passar ou pagar para poder ser atendido. Auxiliadora, se quiser comentar. Assim, o senhor está falando é muito pertinente. É importante a gente ter um aplicativo onde o usuário vai lá, né, entra na sua unidade, lá, vê lá a sua consulta, agenda a sua consulta, e aí você recebe lá, através do WhatsApp lá, né, o dia da sua consulta. Só que já foi feito isso, agora há pouco tempo, em relação aos preventivos, porque nós estamos com a meta, nosso índice está muito baixo do preventivo das mulheres, e a gente tem falado muito na saúde das mulheres, nós estamos no mês alusivo das mulheres. E isso é feito pelo aplicativo? E assim, surgiu alguns problemas, porque assim, muitas pessoas mais de idade, elas têm dificuldade muitas vezes, aí precisa de um filho, de um neto, para estar ali. Então, assim, muitos perderam consulta, chegou até nós, ao conselho, algumas reclamações. Olha, a gente não sabia, eu queria fazer o preventivo, mas eu não consegui porque eu tentei agendar, porque falaram que tinha que ligar. Então, assim... Eu não sei mexer com isso. E não sei mexer com isso, e assim, ficou assim, se falou, mas devia intensivar mais a questão da divulgação, né? Então, assim, a gente peca nesse sentido também, doutora, assim, de estar levando para a população esse tipo de conhecimento, né? Tá fazendo campanha. Isso quer dizer que a gente precisa ir na Secretaria de Saúde, então, pedir para o pessoal divulgar e fazer propaganda disso. Fazer propaganda. E vamos ficar aqui também, auxiliadora, isso é muito importante, nosso tempo agora nesse primeiro bloco está acabando, e dizer para você que nos assiste que você pode fazer, inclusive, o seu preventivo entrando em contato com o seu posto de saúde através desse aplicativo. Eu não sei qual é, ela vai dizer depois como é que funciona isso e você agiliza. Agora, é importante que você marque e vá, compareça. Se você não puder, desmarque, porque aí abre vaga para outro, porque infelizmente isso tem acontecido. Nós vamos fazer um break agora, vamos fazer um intervalo e logo depois nós continuamos conversando aqui com os nossos convidados do Conselho Municipal de Saúde, a presidente Maria Auxiliadora e o secretário executivo Josimar. Voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde, aqui na TV Educativa de Mato Grosso do Sul. Nos acompanhe também pelo portal da Educativa, portal da Educativa ms.gov.br. Participe enviando as suas sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, ou pelo site, ou pelo telefone 99832 1122. Os nossos convidados de hoje são a presidente do Conselho Municipal de Saúde, Maria Auxiliadora, e o secretário executivo, Josimar. No bloco anterior, nós falamos sobre a questão da prevenção em patologias ginecológicas e dissemos que é um aplicativo. A presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Maria Auxiliadora, ela vai explicar rapidamente. Foi uma fase de treino, uma fase de aplicabilidade na tentativa de execução para aprimoramento, mas infelizmente, se não me engano, a coisa está meio fora, mas ela vai explicar e você vai ter que se reportar ao seu posto de saúde. Auxiliadora. Então, doutor, esse aplicativo ele foi implantado para facilitar a vida dessas pacientes, para elas agendarem. Só que por motivo técnico ele foi suspenso. Então, as pacientes, as mulheres, elas podem ir na sua unidade de saúde e lá elas agendarem o preventivo, né? Então, eles estão fazendo no período da manhã e à tarde, né, conforme ela tiver necessidade, mas é importantíssimo as mulheres procurarem para fazer
esses exames preventivos, né, que é tão Preventivo. importante para a saúde da mulher. Sem dúvida. Então, esse é o recado. Isso é muito importante, você, mulher, fazer a sua avaliação, pelo menos anual, depois dos 40 anos de idade. Você já sabe, converse com o seu ginecologista, com o seu clínico, para que você possa verdadeiramente gozar de saúde e não ser surpreendido por doenças que são totalmente evitáveis. Mas a nossa conversa chegou nesse ponto exatamente pela questão dos aplicativos, viu, Josimar? A questão de marcar a consulta de casa, por telefone. Falamos sobre a questão do auxílio emergencial, a Caixa Econômica, 60 bilhões de cadastramento, enfim. O que precisa para a gente fazer isso, Josimar? Tem que pedir para a prefeita, tem que pedir para o secretário? O que está precisando? O conselho tem que se posicionar mais firmemente? Comenta para nós sobre isso aí. Isso, acho que deve ter um estudo, né? Qual que seria a melhor forma, o melhor mecanismo, né? Um mecanismo intuitivo também para essas pessoas que têm dificuldade, para que ela consiga agendar, né? E não só o agendamento, né? Mas a ideia era que eu pudesse acompanhar todo o meu histórico, né? Os exames que eu fiz, a vacinação, como está, se está em dia, o que falta, quanto que eu tenho que renovar a vacinação. É um desejo nosso, né? Eu acho que a gente espera isso. A gente já teve algumas experiências. O senhor usou o exemplo da Caixa. Mas vamos falar aqui do RG nosso. Né? Você pode ir lá e clicar, escolher o horário vago. Lá tem 15 minutos, se não me engano, de horário. Olha que sonho. Né? Mas, sim, vai demandar dinheiro, vai demandar estudos, né? Viabilidade técnica. Então, a gente precisa de pessoas capacitadas, né? Para entender, ouvir o usuário, né? Como que o usuário entende esse processo, né? E aí buscar uma maneira da gente efetivar isso dentro de um plano de saúde, numa programação anual de saúde, e a gente fazer o nosso papel, acompanhar, monitorar e fiscalizar a execução desse aplicativo. Eu quero apenas aqui trazer, baseado nessa angústia da população, nessa inquietação, né? Eu fico na fila, demora, tem que ir 5 horas, enfim. Nós fizemos um projeto de lei na Câmara Federal, o projeto 4502, foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, para que o clínico geral que quiser se cadastrar e se credenciar para atender o seu consultório recebendo diretamente do SUS. É uma outra porta. Tem uma linha ideológica dentro do SUS que não aceita isso. Mas não há por que não abrir, porque, na verdade, as pessoas continuam tendo dificuldade, tanto para o clínico como para o especialista. Porque é importante que seja ágil, porque, às vezes, a doença, dependendo do tempo, ela complica e não tem volta, não tem retorno. Nós vamos agora a um segundo VT da dona Marli, que se nos apresenta também questionando exatamente sobre essa situação de atendimento. Boa tarde, doutor Luiz. Eu me chamo Marli. Eu gostaria de saber, que eu sou paciente do posto Estrela do Sul, há anos não tem ginecologista lá. Hoje eu estou aqui no posto Coronel Antonino, vim marcar com o clínico geral. A fila é imensa, tem pessoas que chegam às 3 horas da manhã. Então, o senhor poderia, assim, me dar um aval? Por que acontece isso com a saúde? Dona Marli, essa é uma pergunta que já vem há mais de 30 anos, desde que o SUS se implantou em 1990. Né? A Constituição é de 88, 2 anos depois a Lei 8080 estabelece o SUS e daí a coisa continua. Tem várias implicações, mas realmente eu concordo com a senhora. Não tem por que o indivíduo ter que levantar às 3 horas da manhã para ir fazer uma consulta se ele está doente. Ele deveria ficar em casa e receber visita. Hoje, a estratégia de saúde da família tenta fazer isso, mas no caso aí, a senhora está falando do ginecologista. Eu vou passar essa pergunta para os nossos 2 convidados, a presidente Maria Auxiliadora e o secretário executivo Josimar. A palavra é de vocês. Doutor Ovando, hoje, como a política da atenção primária ela mudou, nós temos aí a clínica da família, né? Então, assim, as UBSs que nós temos, elas atendiam ainda o clínico geral, o GO. Então, a clínica da família, a unidade da família, ele não tem, ele tem o generalista, que é o médico, o clínico geral. Então, ela não vai encontrar mesmo o especialista, o GO, dentro dessas unidades. Na UBSS, ela vai encontrar. Então, ela vai lá, vai ter uma demanda maior. Mas o que tem que fazer? É importante a população estar fazendo esses questionamentos para que a gente possa tentar, também junto com os gestores, né, da saúde, viabilizar
a melhoria desses atendimentos, o acesso à população para esses atendimentos, porque a pessoa ela não vai lá no posto de saúde à toa, ela vai lá porque ela está passear, né, doente, senador? ela vai lá porque ela está precisando de um atendimento médico. Então, isso abrange também desde o acolhimento, a orientação, olha, a senhora está aqui, nós não temos esse especialista, a senhora vai encontrar na UBS. Então, assim, nós temos o clínico que pode fazer. Então, também requer, assim, comportamento também das pessoas também dentro daquela unidade de saúde, o acolhimento, o vínculo, como o senhor disse, que é muito importante. Nós batemos muito isso dentro do conselho, o vínculo do paciente junto ao seu médico, porque eu falo por mim mesma, né? A gente tem aquela confiança, então não tem como você falar, não, eu vou hoje na unidade de saúde, eu consulto com o médico, ele faz toda a minha anamnese, né, que o senhor me corrige, por gentileza, se eu estou falando errado. E aí o senhor vai lá, e aí tá, no mês que vem eu vou voltar com meus exames que ele pediu. Ah, o doutor saiu, o doutor não está. Então, isso tudo é muito... É muito desgastante. Muito né? desgastante, doutor. Então, a gente tem que trabalhar isso. É importante as pessoas virem, fazer esses questionamentos para que a gente possa dar uma celeridade, uma melhora nesses atendimentos. Senador, eu concordo com você e gostaria aqui apenas de destacar, antes de dar a palavra para o Josimar, o que está faltando? Está faltando vínculo do usuário com o atendente, ou seja, com o funcionário público. Precisa ter essa empatia. Por exemplo, se o indivíduo está habilitado, ele está cadastrado no programa da Estratégia de Saúde da Família, por que essa pessoa que vive ali, que está ali, não fazer, inclusive, o agendamento para aquela pessoa? Olha, a senhora está agendada no dia tal, no tal lugar, assim, a hora tal. Né? Eu não vejo dificuldade, eu acho que falta apenas vontade, envolvimento, simpatia. Dizer assim, eu preciso ajudar mais um pouco, eu preciso fazer um pouco mais, aquele toquezinho que a gente está precisando, talvez a gente precise assim, de um curso de solidariedade, envolvendo um pouco mais as pessoas de ambos os lados. Josmar. Vamos lá, né? Dona Marli, vamos tentar responder essa pergunta, né? Mas tem algumas ações, né? É importante a população reconhecer essa diferença. O modelo tradicional, que é o UBS, que previa o ginecologista, o pediatra, esquecemos de falar dele, né? Vamos esquecer dele. As 4 grandes áreas, né? Isso. Médica, cirúrgica, pediatria e ginecologia. O ciclo de vida, que a gente falava, né? Então, houve a mudança da política através da estratégia de saúde da família, que veio um clínico generalista. Ele vai atender todos, desde a criança até o idoso, a gestante, a mulher. Né? Então, a gente tem que valorizar esse profissional, tá? Porque ele tem que criar esse vínculo com o território, com a população. É previsto, como o senhor falou, o atendimento domiciliar, não só pelo médico, mas a equipe também, o dentista, né? A enfermeira acompanhar, fazer a aferição da pressão. Né? Então, tem algumas estratégias que parece que no caderno da atenção básica é perfeita, mas quando a gente vai para a prática, que é difícil, que é aí que o conselho tem que participar. O que está acontecendo? Quando eu leio a portaria política e eu não consigo enxergar esse atendimento ao usuário, esse direito dele não é garantido. Não é garantido. Né? Então, a gente tem que tentar, de alguma maneira, propor alguma ação dentro dessa portaria que seja permitida. Entendeu? Ah, não é previsto. Tá, não é previsto. O que eu posso fazer? Eu tenho um NASF, Núcleo Ampliado, né, de Saúde da Família, que eu posso lotar um ginecologista, que é a dúvida da dona Marli, e com a agenda programada, ele poderá ir um dia e fazer esse atendimento. Né? Mas tem que lembrar que o clínico bem capacitado, bem orientado, ele tem condição de atender todo mundo. Né? Se ele identificar alguma coisa, aí sim ele encaminhar para o especialista. Né? Perfeito. Nós temos a residência em saúde da família, que é onde esse médico vai atuar. Verdade. No SUS, na saúde da família. E lembrando das condições, né, doutor? Sim, sem dúvida. Mas, geralmente, condições, auxiliadoras, são coisas simples. Para atender, por exemplo, fazer um preventivo, basta você ter, inclusive, uma mesa ginecológica, o material necessário. Isso é muito simples, em qualquer posto o indivíduo tem condição de fazer isso. E o médico pode colher, e muitas vezes é a enfermeira que colhe e faz o preventivo, chama o indivíduo quando tem problema, tem alguma coisa. Mas, infelizmente, Josimar, eu sempre digo que o SUS é fantástico. Defende-se o SUS com unhas e dentes. Continuo defendendo o SUS, mas só que nós temos que atentar para determinada coisa. Por exemplo, o SUS ele é perfeito em todos os programas que existem, mas é extremamente falho no atendimento primário. Lá na Estratégia de Saúde da Família, por isso que você está colocando, a gente vê isso. Né? Inclusive nas UBS, que o diagnóstico deveria ser feito em 80%, não se faz em 20%.
Então tem uma demanda muito grande em decorrência disso, com complicações. Mas nós estamos chegando ao fim e eu quero aqui, nesta oportunidade, deixar a palavra livre a vocês, 1 minuto para cada um, para a gente encerrar, já agradecendo a gentileza de atender o nosso pedido. Olha, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite do Conselho estar participando desse programa tão importante, de a gente estar esclarecendo a população, a importância do Conselho junto com a saúde de Campo Grande, construindo, né, novas propostas. Nós estamos em período de conferências, onde a gente está junto com a população. Olha, o que você quer melhorar na saúde da sua região, de Campo Grande, o que nós podemos melhorar. E uma dessas propostas pode ser esse aplicativo, né, melhorar, né, vamos melhorar, vamos pedir ao poder público para que invista mais nessa questão de tecnologia, para que a gente possa ter uma assistência lá na ponta, né, para que esses pacientes, o acesso ainda tem muita dificuldade em alguma especialidade. Então, assim, o que a gente pede que as pessoas possam vir, né? A gente está lá na Avenida Madri, o Conselho Municipal, a estrutura dele é lá na Avenida Madri, na Vila Alba, e lá a gente discute, né? A gente recebe pessoas, quem gostaria de conhecer o Conselho, como que funciona, como eu fiz há 10 anos atrás, né? E hoje eu estou dentro dele, estou aqui como presidente agora do Conselho. Então é importante a participação das pessoas, e é muito importante mesmo as pessoas estar junto com o Conselho, se preocupando, né, com a saúde de Campo Grande. É isso que eu quero deixar aí. Muito obrigada. Perfeito. Josmar. Só reforçar o agradecimento, né, da nossa presidente, ao doutor Evandro, e a equipe que está aqui com a gente, né, por trás, né, tem todo um trabalho. Sim. Né, e reforçar, né, também esse convite à população, se envolva, venha participar com a gente. Então, é um momento super importante que acontece a cada 4 anos, que são as conferências, né? A Conferência Municipal de Saúde vai acontecer 24 e 25 de março na Câmara Municipal. Ela é aberta, tem sim os delegados que votam, mas qualquer pessoa, cidadão, pode ir lá acompanhar e também fazer proposta que será incluída a posteriori no Plano Municipal de Saúde. Tá? Perfeito. Estou dizendo para você, seja responsável com você, com seus familiares, com aqueles que lhe são queridos, atentando e procurando as unidades básicas de saúde quando necessário, mesmo que às vezes seja difícil. Quero pedir a você que acompanhe as nossas redes sociais e vejo você no próximo programa. Muito obrigado.